Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, nesse vídeo eu quero conversar com vocês exclusivamente sobre o que aconteceu ontem no Mangueirão, uma briga no estacionamento que terminou, infelizmente, com o falecimento de um torcedor do Clube do Remo após a derrota para o seu maior rival na primeira partida da final do Campeonato Paraense. Vou falar apenas disso nesse momento, nesse vídeo. À noite eu posto um vídeo no canal falando sobre o jogo, falando sobre as últimas informações do Clube do Remo em relação ao futebol. Mas o assunto de hoje, ele precisa ser abordado. O assunto desse vídeo ele precisa ser abordado porque realmente a gente chegou no limite inaceitável, né, gente? De violência, de revolta, de impotência, de insegurança. Quando a gente ficou sabendo que teríamos 4 clássicos rivais em seguida, eu vim aqui no canal, levantei aquela bandeira da paz. Precisamos ter 4 clássicos tranquilos, sem confusão, sem violência, porque futebol é isso. Futebol é encarnação, é zoeira contra o rival, mas acima de tudo isso, é respeito à vida do próximo, porque a gente está numa sociedade e a gente precisa se respeitar. Infelizmente, no Brasil principalmente, isso não é respeitado. Futebol cada vez mais é um ambiente de violência, é um ambiente de insegurança para os torcedores aí que querem levar seus familiares. E além disso, virou um entretenimento muito caro. Mas um entretenimento caro sem dar nenhum tipo de respaldo para esse torcedor. Que paga caro no ingresso, que paga caro no estacionamento. No primeiro clássico aconteceu a morte do torcedor do Remo na região metropolitana de Belém e que traumatizou muita gente. Na última quarta-feira teve o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, que terminou 0-0, e a gente não teve relatos, pelo menos oficiais, que chegaram pra gente de confusões pela cidade, nem de óbito. Ontem, uma confusão que começou nas arquibancadas do lado A, entre membros de organizadas do Clube do Remo, e se estendeu até o estacionamento, onde esses torcedores estavam brigando. E segundo informações, um PM da reserva pegou uma arma, disparou em direção a essa briga e atingiu um torcedor do Clube do Remo que faleceu na hora. Ontem, quando eu fiquei sabendo disso na hora que eu estava ao vivo aqui no canal, no pós-jogo. E na hora me deu vontade de encerrar a live. Prossegui por alguns minutos para depois checar as informações e realmente foi confirmado. E ontem eu perdi completamente a vontade de debater sobre futebol em grupo de WhatsApp, em rede social, de soltar aqui a minha indignação com a arbitragem, em várias coisas. A minha indignação com a atuação do Remo, enfim. Ontem eu perdi a vontade de fazer isso. Por quê? Porque tinha uma mãe chorando ontem a morte do seu filho. Tinha uma família triste por conta de um falecimento. Foi essa família, mas poderia ser a minha família, poderia ser a sua família que está assistindo em casa. Porque aconteceu no estacionamento do estádio Mangueirão, lotado, gente. Lotado. Estacionamento esse que tem um preço absurdamente cobrado para você colocar o seu carro. E não existe um pingo de segurança para você chegar e sair de lá tranquilo para chegar na sua casa. Não existe essa segurança. E ontem, a segurança pública falhou. Falhou. O policiamento demorou a chegar, a confusão estava rolando há muito tempo já. E para piorar, tinha um PM, a paisana, armado, que já foi identificado e logo deve estar preso. Isso se já não tivesse na hora que a gente está gravando esse vídeo. E que a justiça tome providências sobre esse caso. Ontem, o Mangueirão teve um público de 28 mil torcedores divulgados. O lado A estava muito aquém das tradições do Clube do Remo em clássicos. Muitos espaços vazios na arquibancada. Será que os dirigentes do Clube do Remo olharam para a arquibancada ontem
refletiram do porquê que estava vazio, do porquê que estava aquém da tradição de um clássico, além da sequência de jogos, que claro que vai fazer com que alguns torcedores não consigam ir todos os clássicos, mas o preço elevado do ingresso, o preço elevado do estacionamento. Hoje, para você ir para um jogo de futebol, você paga caro. Você que inclusive tem filho, quer levar sua família, você paga praticamente R$ 500 num jogo de futebol. Será que a nossa cidade tem condições econômicas para sustentar um futebol com preços elevados? E não venho dizer aqui que o torcedor tem que comprar ingresso para vocês contratarem melhor, porque dinheiro tem para vocês contratarem. Vocês contratam jogadores ruins porque vocês são incompetentes. Vocês não têm um critério de ir no mercado e contratar jogadores com qualidade para vestir a camisa do Clube do Remo. Não venham fazer o torcedor do Remo de palhaço, de querer vender uma coisa que vocês têm condições de pagar e vocês fazendo um bom trabalho, o torcedor vai lá e abraça a causa. Porque se o torcedor está afastado, é pela sequência de anos de insucesso dentro de campo. Enfim, mais tarde eu falo sobre dentro de campo. Mas falando sobre segurança como um todo aquele esquema de segurança montado com vários policiais falhou, né, gente? Falhou de novo. Porque ontem a segurança pública ela foi negligenciada no estacionamento. E alguma coisa vai precisar ser feita. Não podemos mais passar em branco. Hoje uma família está enterrando seu ente querido. Poderiam ser 2, poderiam ser 3. Até quando isso vai acontecer aqui em Belém? Tem algumas pessoas pregando aí que a solução seria torcida única. Não, gente. Esse é um problema crônico de segurança pública no nosso estado, na nossa cidade. A nossa cidade está entre as cidades mais perigosas do Brasil. A violência só cresce por aqui. A gente não tem segurança de atender um celular na rua sem o medo de ser assaltado. E de andar de bicicleta para fazer uma atividade física com medo de ser assaltado. Qualquer ambiente aqui em Belém hoje não é mais seguro. E as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, com medo dessa violência que só aumenta. E se o estádio está vazio, tem muito a ver com isso também. Outra coisa que eu queria falar aqui é do fato lamentável da briga entre as organizadas. Há muito tempo que eu escuto, e vocês do outro lado também, a história de que a nossa torcida não está unida, que tem muita gente brigando entre si, com o ego elevado lá dentro. Além, claro, daqueles, eu não posso nem chamar de torcedores, que vão só para brigar, que não querem nem saber do time em campo, só querem brigar. Mas, em termos de união, a nossa torcida está longe dessa união, porque a torcida em geral, ela não conversa, ela não se une. É por isso que acontece esse tipo de problema. Por isso que quando acontece um mosaico, por exemplo, um bandeirão, a gente vibra muito. Por quê? Porque a nossa torcida é uma torcida desunida, infelizmente, que briga entre si em rede social, que discute, que um quer saber mais do que o outro. E o Remo que se dane. Infelizmente, esse pensamento da torcida foi levado para dentro do clube. E pessoas lá dentro que só pensam no seu próprio ego e não estão nem aí para a instituição. Que só querem saber é disso aqui, ó. E o Remo que se lixe. Será que essas pessoas refletem quando chegam em casa? Será que eles param para pensar que o torcedor do Remo está se afastando cada vez mais da arquibancada, cada vez mais do estádio? É triste, né? É lamentável. O Remo soltou uma nota aqui ontem nas redes sociais, lamentando o que aconteceu. O clube repudia quaisquer atos de violência, seja de quem for, e entende que o ambiente esportivo é um espaço democrático, inclusive de lazer e entretenimento. Assim, temos como meta tornar o estádio de futebol uma atmosfera acolhedora e que possa ser frequentado por todas as famílias e pessoas. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia qualquer ato dessa natureza. Solidariedade aos familiares e amigos nesse momento. Eu achei essa nota do Remo muito feliz, porque em nenhum momento o Remo diz que vai tomar alguma providência, que vai
participar do que aconteceu ontem, para tentar solucionar o problema, tentar encontrar uma solução. E desculpa, tá? Eu sei que a pessoa que criou essa nota aí foi mandada para fazer isso. Mas o Remo em nenhum momento pensa no seu torcedor. Se o Remo pensasse no seu torcedor, ele facilitaria retirada de ingresso, retirada de meia entrada, retirada de gratuidade, acesso ao estádio. Ele facilitaria também o próprio torcedor comprar o ingresso com um valor mais justo. Ele não cobraria um estacionamento caro. Então, realmente, vocês pensam no torcedor? Realmente? Fica aqui o meu questionamento. Eu achei muito infeliz a nota do Remo. E muito seca, uma nota muito fria. Mais uma vez aqui eu venho trazer a minha força, a família do torcedor que morreu ontem. Essa família poderia ser qualquer outra família, gente. Porque ontem aconteceu no estacionamento do maior estádio do nosso estado. Virou notícia nacional. Aliás, né, só vira notícia aqui no nosso futebol com tragédia. Quando acontece alguma coisa. Porque a mídia tá cagando pra gente aqui. A mídia do Sul e Sudeste tá cagando pra gente aqui. Só lembro da gente quando acontece alguma coisa. Se não for a gente realmente lutar pelo nosso futebol, a gente tá ferrado. Então, fica aqui o meu sentimento de revolta, tristeza e que muita coisa precisa mudar. Quarta-feira tem clássico de novo. Infelizmente, muita gente não vai pro jogo com medo dessa violência. Com medo de sair de casa para torcer pelo Remo e não ter a certeza de voltar para casa. Aconteceu do lado A, poderia ter acontecido do lado B também. E as autoridades precisam tomar uma providência. Não pode ficar do jeito que está. A gente se apaixonou pelo futebol paraense, pelo Clube do Remo, pelas histórias dentro de campo e não por essa tristeza que acontece nos arredores dos estádios. Paz nos estádios, mas principalmente paz na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É isso que a gente pede. Tamo junto, valeu e até mais tarde.